Bíblia, abre ela no livro de Salmos. Aleluia, Senhor. Aleluia, louvado seja, agradecido o nome do Senhor. Quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Amém. Quem crê que Deus, aleluia, vai usar a minha fraca pessoa, diga glória a Deus. Amém. Quem veio nessa noite ouvir a palavra do Senhor, diga eu vim. Eu vim. Então, aleluia, que a igreja venha ficar atento, porque o Senhor nessa noite Ele vai te abençoar. Eu já posso ver crente saindo daqui abençoado, mas isso também não é através da sua fé. Se você tiver fé, você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Aleluia, na sua Bíblia, aleluia, Salmo 57. Salmo 57, versículo 2. Aleluia, Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Salmo 57, versículo 2, podemos ler? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. 2. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo. Cumpre o seu propósito. Deus do céu, Ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor, a sua fidelidade. Estou em meio de leões, havido para devorar-me. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória. Amém? Levante a sua Bíblia bem alto e peça para que não é uma vitória, porque a minha vitória nem fala sabe, mas peça que Deus Ele venha falar contigo. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, aí está a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha abradar nesse lugar. Senhor, Deus, a minha fraca pessoa, Senhor, e fale conosco nessa noite, em nome do Senhor. Amém, amém, Senhor. A gente pode se assentar e dar aquela salva de palmas bem alegre e bem feliz para o Senhor. Aleluia, igreja, sabe que eu percebi? Que a maioria da igreja bateu palma, mas a palma não é para uma vitória. Pode louvar a Deus com as palmas, porque Deus ele merece bem melhor. Você tem que dar o seu melhor para Deus. Aleluia, Deus, Ele merece o seu melhor. Deus, Ele não merece, aleluia, aquilo que você quer dar para Ele, não. Deus, Ele merece o seu melhor. Deus, Ele merece o melhor da sua vida. Porque Deus, Ele quer o melhor da vida dele. Ele quer a vida dele, porque na hora de, quando alguém pega alguma coisa, você pede por mínima. Não faça isso, porque Deus, Ele merece o seu melhor. Deus, Ele merece aquilo que você tem de bom para dar para o Senhor. Se você sabe louvar, louve bonito, porque é para Deus. Não louve para mostrar para essa multidão que você só coisa bonita, mas louve para Deus, porque Ele merece receber o seu louvor. Se você tem uma roupa boa, não vem com a sua roupa boa para a igreja para mostrar para a irmã que não tem, mas vem porque você tem que dar o seu melhor para o Senhor. Se você tem uma voz bonita, não cante para si de fim, mas cante para o Senhor, para Deus receber o seu louvor. Porque não adianta o louvor ser bonito e o louvor ser sincero. Porque o louvor para ser recebido por Deus, ele tem que sair lá do fundo do coração. O louvor não precisa ter voz bonita, mas o louvor precisa sair do fundo do coração. O louvor não precisa, aleluia, ser de uma cantora famosa, mas precisa ser, aleluia, Deus inspirado por Deus. Deus, Ele não chamou você aqui para mostrar que você sabe cantar bonito. Porque, aleluia, se Deus fosse escolher aqui pessoas que sabiam cantar bonito, Deus, Ele não ia chamar a minha pessoa, Deus ia chamar a Damares aqui no meu lugar. Deus, Ele não quer boniteza, Deus, Ele quer aquilo que vem lá do fundo do coração. Deus, Ele não quer louvor oferecido para o homem, Deus quer louvor para Ele, porque aqui toda a glória e toda a honra para Deus está eu vou falar a verdade, eu não gosto quando a pessoa louva para mostrar que louva bonito, eu gosto quando a pessoa louva
jovem que estava lá dentro daquela igreja mostrava para louvar que sabia louvar bonito, mas eu não sei se Deus recebeu o louvor dela. Porque Deus, ele não se agrada, aleluia, glória a Deus, do soberbo, porque tem uma voz bonita, vai cantar mais alto. Deus, ele não se agrada do soberbo, porque a palavra de Deus diz que ele é voz do soberbo e ele é voz do humilhado. Deus me fala, para na frente do púlpito e louve com a sua voz mais alta do que o grupo. Deus, ele não fala isso. Deus, ele fala, louvai ao Senhor toda a terra. Glória a Deus. Ai, irmã, mas eu vou fazer o quê? Minha voz é bonita, graças a Deus, mas não quero se exibir porque a irmã não sabe cantar. Porque Deus, ele não se agrada quando a pessoa ela vem cantar aqui, vem cantar de boca. Como assim uma vitória vem cantar de boca? Ela vem cantar para mostrar para a igreja que ela sabe cantar. Deus, ele se agrada naquele perfeito louvor que sai do coração. E se o seu louvor sair do coração, só que Deus ele recebeu o seu louvor. Igreja, vamos dar uma renda aqui no título desse congresso maravilhoso, aprovado por Deus. Vamos dar uma renda aqui em Hebreus. Vamos ler Hebreus 10, 37. Para ver o que diz a palavra do Senhor. Porque eu não gosto de falar de mim mesmo. Eu gosto de falar pela palavra de Deus. Porque a minha palavra ela pode ser mentirosa, mas a palavra de Deus ela não é mentirosa. Porque tem pregador que ele gosta de falar o tanto que ele quiser, mas vai saber se o pregador está falando de Deus. Então por isso que tudo que eu falo eu quero mostrar para vocês que está na Bíblia. Hebreus 10, 37. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Quantos aqui estão esperando o Senhor? Diga glória a Deus. E quantos aqui sabem se o Senhor voltar hoje, você vai subir? Diga amém. Eita, a minoria da igreja responde. Igreja, você não está glória a Deus? E por que você não vai subir? Eu pergunto essa pergunta exatamente se você tem certeza o que você veio fazer aqui nesse lugar. Se você veio adorar a Deus ou se você veio mostrar para a irmã que sua sandália é alta. Eu faço essa pergunta para perguntar para o pastor se ele veio mostrar para o irmão que o terno dele é mais bonito ou se ele veio adorar a Deus. Quem veio adorar a Deus, diga amém. O verdadeiro, a palavra de Deus diz, os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. A palavra do Senhor não diz que ali os adoradores têm terno bonito e sapato alto. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E essa noite eu não vim aqui mostrar que eu sei pregar a igreja, porque nem pregar eu sei. Porque quem mais me capacitou foi Deus. Mas eu vim aqui trazer a palavra do Senhor para dizer para vocês que Deus está voltando. E se Deus está voltando, eu quero dizer com isso, eu quero dizer prepara a amada igreja, porque o glória ele está voltando. E do jeito que você está, você não vai poder subir. Eu percebi aqui no grupo juvenil, né, que canta assim, eu vou subir, não vou ficar aqui. Exatamente. Mas será que todos que cantam vão subir? Porque só sobe aquele que tem o coração puro. Só sobe aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro. E será que as suas vestes estão lavando no sangue do Cordeiro? Será que hoje a igreja já desceu na presença de Deus e disse: Deus me purifica? Porque ele falou: Senhor, eu sou um servo de lábios impuros. Mas igreja, eu quero te dizer que para você subir você precisa se consertar. Porque o Satanás, né? Ele é tão assim que ele chega com isso não tem nada não. Tira um pouco da sobrancelha, isso não tem nada não. Apara um pouco da ponta do cabelo, isso não tem nada não. Olha, isso não tem nada não. Mas isso que vai te levar pro inferno, eu vou ter que parar de ver a igreja. Cadê o glória a Deus na igreja? Cadê o
oração. Porque muitas vezes, se eu não orar, o Satanás ele vai chegar no meu ouvido, tira um pouco da sobrancelha, isso não tem nada a ver. Você vai subir para o céu, para que a sua sobrancelha é tão peluda, para que a sua sobrancelha é tão grossa. Mas saiba, igreja, se você não se consertar, é na mínima coisa que o crente ele perde a salvação. É na mínima coisa. O Senhor é na mínima coisa. Quando o crente ele pensa que não tem nada, não, o pecado dele já está grave. Quando o crente ele fala, isso não tem nada não. Isso não tem nada a ver. Isso é doutrina do homem. Não se preocupe não. O pastor ele vai te colocar de branco, mas aí se ele te colocar de branco, você sai da igreja. Irmão, não é bem assim não. Porque o pastor ele é capacitado por Deus. E o homem que ele é capacitado por Deus, ele tem a capacidade de corrigir. Aleluia, Senhor. E eu gostaria de dizer para o grupo juvenil que Deus, aleluia, quer unir algo de vocês. Deus, ele não me diz o que ele quer de vocês. Aleluia, glória a Deus, não para se exibir, não para me exaltar. Aleluia, mas eu quero te falar que aleluia, o grupo Adoração ao Rei, que vocês viram que cantaram, que louvaram ao Senhor. Saiba que esse grupo, todo domingo, 8, 9 horas estão na igreja para orar. E será que o grupo juvenil tem orado ao Senhor? Será que o grupo juvenil tem clamado a Deus? Porque muitas das vezes nós vamos na faz e não clama a Deus. Aleluia, esse grupo Adoração ao Rei, ele tem uma história muito comprida, mas graças a Deus eles estão aí. Aleluia, e voltando a palavra do Senhor, voltando aqui a Bíblia, lá no Salmo 57, versículo 2. Vamos ler aqui, Salmo 57, versículo 2. Clama ao Deus Altíssimo e Deus cumpre para comigo, cumpre o seu propósito. Eu não sei qual é o propósito da igreja nessa noite, eu não sei qual é o propósito, mas Deus me fala, clama a mim e eu vou cumprir o meu propósito contigo. Clama a mim, eu vou te responder, assim como eu fiz com Davi. Porque Davi ele se encontrava na cova dos leões, e os leões tinham, olha, leão ele tinha aquele dente afiado. E hoje nós não estamos na cova, mas nós estamos à beira do leão. Irmão, que é o leão é Satanás. Satanás ele está com a boca aberta para te receber. Mas se você clamar a Deus como fez Davi, Deus ele vai te proteger de todo mal. Deus ele vai te guardar na hora do diabo. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não vai dar para me puxar muito, mas o versículo 5 diz: ser exaltado, ó Deus, acima do céu, sobre toda a terra esteja a tua glória. O que me chama a atenção é que Davi, ele estava na cova do leão e ele falava assim, ó, ser exaltado, ó meu Deus. Davi não olhava essas situações, estava difícil, mas Davi ele falava, seja exaltado, meu Deus. E o Deus de Davi está nesse lugar, porque o Deus ele foi ontem e hoje será eternamente. E sabe que o mesmo Deus que operou lá no passado vai operar nessa noite. Basta você crer e você ter fé. Aleluia, glória a Deus. E Deus ele manda dizer para a crente aqui nesse lugar que a sua vida não pode estar nada fácil, mas adore ao Senhor. Porque Deus quer tudo que vale, mesmo na dor, adore ao Senhor. Temos ali um certo livro do nosso irmão Paulo e Sila, colocando eles na prisão, amarrar as mãos dele, amarrar os pés dele, mas não a boca dele. A boca dele foi para louvar ao Senhor. Mas o louvor sincero, o louvor puro e o louvor do coração. Paulo e Silas, eles não olharam a situação, mas eles louvaram ao Senhor. E Deus lhe recebeu aquele louvor e tratou naquele lugar e derrubou aquelas cadeias do chão. É o que Deus quer dessa igreja, verdadeiro louvor. Deus ele não quer ver pessoas que sabem cantar bonito. Porque se Deus ele conhece pessoas que sabem cantar bonito, ele chamaria aqui, deixa eu ver, ele chamaria aqui a Damares, ele chamaria aqui, deixa eu ver quem, ele chamaria um dos cantores famosos, não eu e você. Mas Deus ele não olha, ele olha Deus a aparência, Deus ele olha o coração. Deus ele não olhou se você foi bonito para louvar o Senhor. Deus ele te chamou para você louvar o Senhor. Então não importa se você não sabe cantar, não importa se você não sabe fazer nada, mas
chinelos de dedo. Mas saiba que esse sétimo dia que louvar, a glória de Deus vai descer. Porque